Mauro Túlio Cornelli é roteirista dos quadrinhos desenhados por Paulo Schiavino. Os dois publicam sob a alcunha de Lourenço Mutarelli. E aí eles contratam um tal de Raimundo, vulgo Mundinho, para representar eles na mídia. Essa é toda a desconstrução do autor Lourenço Mutarelli em O Grifo de Abdera. E aí galera, sejam bem-vindos todos mais uma vez ao Bolseiro do Sul. Meu nome é Carlos e hoje eu vou falar dessa maluquice extraordinária aqui do Lourenço Mutarelli, seu novo livro, O Grifo de Abdera. Esse livro, publicado pela editora Companhia das Letras, traz uma história bastante surreal do próprio autor Lourenço Mutarelli, desmembrado em vários personagens. De acordo com algumas entrevistas que eu vi sobre esse livro dadas por ele mesmo, não se trata de uma autobiografia, naturalmente. Se trata, na verdade, de brincar com sua própria identidade, com o seu próprio nome, e desmembrando uma história que vai contar um pouco sobre o processo criativo que o Mutarelli utiliza na pele de personagens diversos. Então nós temos, em primeiro lugar, Mauro Túlio Cornelli, que é um anagrama do próprio nome do Lourenço Mutarelli. Então ele é roteirista de histórias que quem escreve é o Paulo Schiavino, né? Os dois publicam sob a alcunha de Lourenço Mutarelli. Só que eles não gostam de aparecer, então na verdade eles contratam um bêbado, um cara chamado Raimundo, vulgo Mundinho, para que ele possa dar entrevistas em nome dos dois, como se fosse Lourenço Mutarelli. Então aqui você já tem três personagens representando o autor em diversas situações diferentes. Acontece que o Paulo morre e força o Mauro a seguir uma carreira solo. E ele escreve um livro chamado O Nome do Ralo, que inclusive é um dos livros famosos do Lourenço Mutarelli, que faz muito sucesso dentro dessa história e, obviamente, da vida real. Então esse livro mistura muitas passagens reais, ou muitas situações reais, dentro de uma ficção bastante intrincada. E aí, para complicar um pouco mais, o Mauro recebe de um estranho, numa estação de metrô, uma moeda chamada Grifo de Abdera. Vou colocar uma foto aí do que seria o grifo de Abdera. Grifo é esse animal estranho, mitológico, com corpo de águia e leão, se eu não me engano, né? Um felino e uma ave de rapina. E ele recebe essa moeda e aí a coisa começa a se complicar e a vida dele vira de ponta cabeça como se fosse algo que o assombrasse. E aí então aparece um outro personagem que é o Oliver Mulato, que não conhece o Mauro, o Túlio ou o próprio Lourenço ou o Mundinho, mas que quando o Mauro recebe essa moeda, uma conexão com o Oliver Mulato acontece misteriosamente. E é como se Mauro, então, começasse a viver a vida conectado como o Oliver Mulato, porque eles são a mesma pessoa. É uma confusão, mas é uma confusão que você consegue acompanhar logo do começo. Você fica meio perdido no começo, porque ele vai tratar de todos esses personagens, e no caso o Mutarelli é bastante conciso nos seus diálogos e nas suas descrições, então pode parecer muito estranho no começo. Uma coisa muito bacana dessa história é que o Oliver Mulato desenha uma HQ, escreve uma HQ chamada Triplo X ou XXX, completamente maluca também, e ela está descrita aqui dentro, ela está representada aqui dentro desse volume. Ele começa com um texto, né, um romance comum, mas depois no meio ele tem a HQ do Oliver Mulato, que é completamente surreal, uma HQ adulta, obviamente, que é chamada de XXX ou Triplo X, não importa. E depois o romance retorna, na terceira parte o romance retorna. Então são três livros, na verdade, dentro de um só. A edição da Companhia das Letras para os livros do Mutarelli são sempre nesse formato aqui, né? Geralmente capa fosca, sem orelha, porque ele tem uma borda arredondada, tipo aqueles cadernos Moleskine. Ele tem dentro aqui uma ilustração, é muito bacana aqui no final também, certo? Seguindo aqui o próprio contexto da capa. Esse formato fosco aqui, e neste caso aqui a gente tem a história em quadrinho, que faz parte do contexto colocado aqui dentro. Então a impressão que você tem é que você está lendo os próprios cadernos de anotações do autor. Bom, a experiência de leitura para livros do Mutarelli é sempre muito bacana, né? Não é um tipo de literatura que eu chamaria de corriqueiro, onde você pega o livro simplesmente para relaxar ou para passar o tempo. Aqui não, você precisa de uma certa atenção, porque é uma história que, apesar de simples, uma narrativa simples, e o contexto, a atmosfera ser geralmente cotidianamente simples,
existe muita profundidade no que ele fala e muito conflito e muita estranheza em toda a obra do Mutarelli. É o primeiro romance que eu leio do Mutarelli, mas não é a primeira obra. Eu trouxe aqui para mostrar também o Diomedes. É uma HQ que a Companhia das Letras reeditou num único volume grande, mas foi lançado em quatro álbuns na época, chamada Trilogia do Acidente. Na verdade, trilogia porque o último terço dessa história é dividido em 2 álbuns, mas eu tive uma experiência simplesmente fantástica lendo Mutarelli, nesse caso aqui do Detetive Diomedes. Aqui dá para ver bem o traço dele, como é, e aqui atrás também, ó. Enfim, leitura recomendadíssima. É um livro muito rápido de ser lido, na verdade, descontando a parte da HQ, porque tem muitos detalhes e é uma história bastante desconexa. Então você tem que abstrair ali qualquer tipo de roteiro tradicional de arco ou de aventura, enfim, qualquer coisa desse tipo. Mas descontando essa parte da HQ que você precisa de mais detalhes até para degustar tudo que tem ali, a leitura é bastante fluida, muito rápida e traz uma experiência muito diferente do que a gente tem tradicionalmente por aí no mercado. Então, desde que eu li Diomedes e desde que eu acompanho o Mutarelli em outras coisas e outras pessoas falando em entrevistas, é claro que eu me tornei fã incondicional. Quero ler outras obras dele, como Natimorto, como O Cheiro do Ralo, que foi adaptado para o cinema. Aliás, O Cheiro do Ralo é um filme muito bom. Dos filmes, eu vi 3 filmes de adaptações do Mutarelli. Eu vi o Natimorto, O Cheiro do Ralo e vi também Quando Eu Era Vivo, que é adaptado de um outro livro que é A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, alguma coisa assim. Dos 3, o que eu gostei mais foi O Cheiro do Ralo, inclusive pela história. Então eu vou dar 5 cachimbos porque eu recomendo completamente a obra do Mutarelli. Até onde eu vi, não tenho o que dizer. São histórias ótimas que vai fazer você sair do seu comfort zone, da sua zona de conforto, e vai te pôr para pensar fora da caixa. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Favoritem, se inscrevam, divulguem para a gente manter o canal no ar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.